Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a Escritura hoje nos fala tanto do nosso princípio como do nosso final. Princípio, esse capítulo tão profundo da carta aos Romanos, que fala da unidade do gênero humano, foi toda ela redimida por um só, que representa, que congrega na unidade toda a família humana, porque é o Salvador de todos, Jesus Cristo. É muito interessante a reflexão, o discernimento que a Igreja teve que fazer diante das doutrinas e teorias sobre o ser humano que foram nascendo aí na segunda metade do século XIX, início do século XX. Hoje mesmo lembrava para os alunos da teologia dessa realidade, aquilo que a gente conhece hoje como o racismo, essa praga tão triste do mundo de hoje, propriamente falando, na forma moderna de hoje, ele tem a sua raiz em teorias pseudocientíficas do século XIX, que surgiram um pouco na esteira dos estudos de Darwin, do darwinismo, onde ele colocava como esse princípio da evolução de todos os seres, o princípio da seleção natural. O mais forte, o mais adaptado sobrevive, o mais fraco perece e morre. Então, portanto, a lei que rege a evolução, o progresso, é a lei do mais forte. Isso supôs uma série de perguntas também para a nossa fé, também para a teologia, também para a doutrina da Igreja. Como é que fica isso? A Igreja em si mesma nunca condenou a ideia de uma evolução de espécies. Santo Agostinho já falava um pouco disso. E depois o Papa Pio XII vai deixar muito claro que a Igreja não se opõe à ideia de que o ser humano, pelo menos na sua dimensão física, seja o resultado de um processo evolutivo. Não é essa a questão que preocupa a Igreja. As questões ali estavam relacionadas com a ideia de que existem pessoas superiores e pessoas inferiores, existem raças superiores e raças inferiores. Essa era a ideia que causava grande problema e que era frontalmente contra toda a revelação cristã, que fala de uma unidade do gênero humano e não de uma multidão de
raças, né? Então, na esteira de Darwin, do darwinismo, surgiu aquilo que foi chamado darwinismo social, com alguns discípulos dele, Galton e outros, que diziam, assim como a natureza, a lei é do mais forte, essa lei também deve se impor para o ser humano. Então, as raças superiores devem ser promovidas, e as raças inferiores devem ser eliminadas. E o grande inimigo, então, do progresso da humanidade, da evolução da humanidade, é o cristianismo. E, de uma forma especial, a igreja, porque ela promove os mais fracos. Ela ajuda as pessoas ignorantes, vai evangelizar os povos primitivos, cuida dos doentes, cuida das pessoas com deficiências físicas, mentais. Não devia fazer nada disso. Os fracos têm que morrer, é a lei da natureza. A natureza elimina quem é fraco, quem é inferior, e promove quem é superior. Então, imaginem, e isso era dito pela ciência da época, e hoje nós sabemos que está totalmente superada, do ponto de vista genético, não se pode falar que existam raças no ser humano, né? Toda a humanidade é uma só raça, diferenças são de etnia, e geneticamente é muito menor do que a diferença de raça. Mas naquela época existia toda essa doutrina e colocava em xeque a própria caridade da igreja, e entendia que a obra humanizadora da igreja, na verdade, prejudicava o progresso, a evolução da humanidade. E nós sabemos que, junto com essas primeiras formas, que também eram propagadas como formas de ecologia, né? Os primeiros racistas, eugenistas eram também ecologistas, e então falavam em nome da natureza. Foi naquela época, no início do século XX, o escritor inglês, apologista inglês, católico, Chesterton, dizia uma frase que acabou sendo profética. Ele dizia assim: aqueles que adoram a natureza vão acabar se tornando tão cruéis como ela. E isso, infelizmente, se tornou concreto com a doutrina e a prática do nazismo, que hoje nos causa tanto horror, né? Como foi possível que surgisse uma força assim capaz de querer eliminar uma inteira população, né? De causar um genocídio do inteiro povo, e principalmente do povo de Israel, né? O povo do Senhor, o povo da Bíblia, o povo escolhido de Deus, né? Como foi possível que alguém levantasse a mão contra esse povo em nome de uma raça superior? Mas, se a gente pensar, né, as últimas leis eugenistas dos Estados Unidos, elas foram abolidas muito mais tarde. Então, as últimas leis que geravam alguma discriminação, né, de pessoas consideradas inferiores, foram abolidas no ano de 1973. E curiosamente foi justamente esse ano em que foi aprovado o aborto nos Estados Unidos. E aqui a gente poderia falar horas sobre a ligação histórica e política entre aborto e eugenia, né? A ideia da eliminação dos inferiores. Então, diante de tudo isso, a igreja não se calou, levantou a sua voz e proclamou a unidade do gênero humano. Pio XII, que muitas
muitas vezes foi acusado de uma forma muito injusta de ter sido o Papa do silêncio, o Papa que se calou diante do nazismo. Pelo contrário, todo o magistério dele é uma grande defesa da unidade do gênero humano, e só não pôde dizer palavras mais fortes contra aquele regime, porque os próprios bispos dos lugares invadidos suplicaram a ele que não falasse, porque eles iriam sofrer as consequências. Eles diziam: nós estamos diante de um louco, é capaz de fazer qualquer coisa, então não adianta mais falar. Agora o que tem que ser feito é salvar esse povo, né? E a igreja, comandada por Pio XII, criou toda uma rede secreta de salvamento de judeus, né, que foram alojados nos mosteiros, nos conventos. Foram criados passaportes falsos, né, certificados de batismo falsos, né? Tudo que era coisa, alguém pode até se escandalizar com isso, né? Há um Papa mandando fazer documento falso, né, para salvar a vida daquela população ameaçada, né? Porque aquilo, ao tirano, né, ali não existe mais comunicação. Então não existe mais dizer a verdade ou dizer a mentira, porque a comunicação acabou. Verdade e mentira são atos de comunicação, e ali não tinha mais comunicação nenhuma. Ali se tratava era de salvar aquele povo ameaçado, de salvar o maior número de pessoas possível, né? Então, essa é a obra da igreja, e com isso a igreja mostra que ela está sempre vigilante, que ela não adormece, que ela não se deixa abater por qualquer vento de doutrina, mas que se mantém firme na sua verdade contra todas as modas ideológicas que vão surgindo ao longo do tempo. É claro que na onda da moda, da ideologia, sempre tem algum cristão, algum católico mais fraco que se deixa arrastar e passa a dizer: o mundo tem razão, a igreja está errada, a igreja tem que mudar, a igreja tem que se adequar àquilo que o mundo está ensinando. Mas a gente vê na história da igreja como ela ficou firme diante de todas essas ameaças e acabou dizendo a última palavra. E aqueles tiranos, aquelas correntes, aquelas ideologias que pareciam tão poderosas e parecia que tinham chegado para ficar, acabaram sendo engolidas na poeira da história. E a igreja, ainda que seja, às vezes pareça uma pequenina barca de Pedro no meio do mar tempestuoso, acaba sempre prevalecendo, porque é Jesus que está dentro dessa barca. Ainda que às vezes a gente diga a Jesus: por que você dorme? Nos salva, não vê que nós estamos perecendo? Jesus vai nos responder a mesma coisa que respondeu para os apóstolos e para Pedro: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não acreditam? Por que vocês têm tão pouca confiança em mim? Vamos pedir a Jesus na Eucaristia que nos encha dessa confiança própria da nossa fé em Jesus, Salvador da humanidade.